Um abraço aí a todos aqueles que me assistem. Bom, eu quero iniciar esse meu áudio aqui com vocês com a seguinte coisa. Você tem um filme aí, que é um filme com Jim Carrey e Morgan Freeman, que é chamado Todo Poderoso, onde o Morgan Freeman é o Deus, passa o poder pro Jim Carrey e ele deixa o homem ser Deus por um dia. Então é bom que você veja esse filme para você basicamente entender o que eu estou falando. Então chega uma hora que o homem ele não consegue ser Deus, apesar do Deus ter passado todo o poder dele para o homem nesse filme. Ele não consegue ser Deus, chega uma hora que ele não aguenta mais e ele vai no final do filme e devolve o poder a Deus, pede que ele quer ser unicamente homem. Então você veja a incapacidade do próprio homem se gerenciar como homem e, no entanto, ele querer ser Deus. E, no entanto, ele querer ser Deus. Muito bem. O que a gente tem que entender é o seguinte. As pessoas ficam preocupadas hoje, de uma maneira geral, preocupadas com o seguinte aspecto. Quando é que pode ocorrer uma guerra no mundo hoje? Bom, olha só. Primeiro a gente tem que entender o que é o conceito de guerra. Tá? Então o que é esse conceito de guerra? Esse conceito de guerra é o seguinte: nós temos a guerra física, temos a guerra nuclear, temos a guerra química, temos a guerra da fome, temos a guerra biológica, temos a guerra midiática e temos a guerra híbrida. O que é a guerra híbrida? É a combinação dos dois. Você pode combinar a guerra física nuclear, a nuclear com a química com a fome com a biológica, a midiática com qualquer outra dessas guerras. A guerra midiática se combina, que é para justamente subverter a lógica, alienar as pessoas do processo da consciência crítica do que está acontecendo. E apesar de tudo que estiver acontecendo de errado, a mídia, a nossa maldita mídia, que é responsável hoje por grandes desinformes de desgraça que acontece no mundo e o que o poder econômico manipula por trás, ela que é a grande escondedora de todo esse processo, é ela que é responsável por essa desinformação, alienar a sociedade para fazer com que ela acredite que o que está acontecendo está certo, quando na verdade está errado. Muito bem. Então, o que acontece é o seguinte: há várias formas de matar hoje no mundo, né? No Brasil, vamos falar no Brasil, a falta de profissionais de saúde para fazer o atendimento aos doentes e as pessoas morrerem por falta de atendimento, né? E também medicamento, quer dizer, tira os profissionais de saúde, o pessoal que atende nos hospitais, nos postos de saúde, e ao mesmo tempo tira os medicamentos, a falta de medicamento. O que acarreta com que a maioria das pessoas que têm chegado aos hospitais e aos postos de saúde acabam morrendo, né? Muito bem. Então, o que a gente a gente está vendo hoje? A falta também de emprego, né? A falta de emprego, ou mesmo para os que estão trabalhando, os que têm emprego,
eles não ganham salário suficiente para que possa atender ao pagamento de suas contas ou para se alimentarem direito. Tá? Muito bem. Então, olha só, o que a gente está vendo? O que a gente está vendo? A falta de saneamento básico nos locais em que moram, né? Que as pessoas moram, na maioria das regiões que é de pobreza, que hoje no Brasil não chega a mais de 70% dessas pessoas, desses locais pobres no Brasil, onde tem as denominadas favelas ou comunidades pobres, 70% das pessoas não tem saneamento básico. Ou seja, essas pessoas morrem simplesmente por adquirirem doença. Por quê? Porque há falta de água, de luz e de esgoto. Muito bem. E por que se mata também nesse Brasil? Por falta de emprego. As pessoas de comunidades mais pobres desviam-se para a marginalidade e depois de presos, apenas uma vez, a sua desgraça já está feita. Porque estes mesmos ex-presidiários serão rejeitados e discriminados por uma sociedade que não lhe darão emprego, não criarão mais oportunidade por terem um passado de presidiário. Isto tudo quando não são mortos pela própria polícia ou dentro dos próprios presídios. É isso que acontece. E muitas vezes suas famílias não veem nenhum tipo de indenização. Depois de trabalharem, e depois de tudo isto, uma outra forma de matar, né? O trabalhador, depois dele trabalhar por mais de 40 anos, o que hoje já é praticamente impossível, né? Porque quem conseguiu trabalhar os 35, 40 anos para aposentar, ótimo, mas hoje para trabalhar está difícil, porque todo mundo sabe que quanto mais a tecnologia avança, mais a quantidade de emprego diminui. É um processo inverso. Tecnologia avança, emprego diminui. E ficam muitos bobocas acreditando em políticos e governo, dizendo que vão gerar mais emprego, o que é um absurdo. Isso não é mais real hoje, não é mais possível. Né? Então, quando esses aposentados, eles se aposentam, vão morrer de fome, porque com o salário que vão ganhar e sem quase nenhum reajuste, porque toda vez que há reajuste para o salário mínimo, não há o mesmo percentual que é feito para o aposentado. E o governo agora, na reforma previdenciária, ele tentou acabar totalmente com a reajuste salarial dos aposentados. Então o que vai acontecer? A alternativa que o aposentado terá é o seguinte: ou ele come ou compra remédio com seu salário miserável que passam a ganhar. Já que com o avanço da idade, o número de doenças, as pessoas geralmente aumentam a fraqueza do organismo, por consequência há um aumento da doença e tem que comprar mais remédio. O que a gente tem que entender é o seguinte: não existe hoje mais o Estado que dá assistência ao cidadão. O que nós temos hoje é um Estado
é a parte do Estado que nós temos hoje, é a parte do Estado que só pune, prende ou mata. O Estado, hoje, é o próprio capitalismo que se apropriou dele. Agora, neste exato momento, o que está acontecendo? O Estado vem destruindo totalmente, o Estado vem intervindo, corrigindo, o Estado vem intervindo na vida de todos. Está acontecendo agora com essa coronavírus. Então está intervindo na vida de todos no país. E fim de estar protegendo o cidadão, mas que em verdade está protegendo os banqueiros ou as próprias empresas que estão praticamente falidas por uma situação que elas mesmas criaram para si. Nós estamos vendo o mesmo que aconteceu na crise de 2008, onde as empresas quebraram e os governos europeus, assim também como o americano, pagaram a conta dessas empresas e bancos que quebraram. Cobriram todos os seus prejuízos com dinheiro público e que ficaram nas costas do povo. Que esse dinheiro foi retirado dos seus fundos de aposentadoria, da assistência à saúde e da educação e outros serviços do Estado, para cobrirem rombo de empresas incompetentes e gananciosas que não pensam no Estado nem no cidadão, a não ser a si próprio. E depois de tudo isso, que os governos fizeram cobrir todos esses rombos que esses empresários e bancos praticaram, não deram o dinheiro de volta ao Estado. E os donos dessas empresas e bancos tiveram seus negócios de volta e seus patrimônios também. Estes governos, estes governos, juntos com bancos e empresas, assaltaram não só a todos nós trabalhadores, mas a todo o povo do país. Isto é o que há anos estamos levando na cabeça, o tempo todo, da política e dos governos. E ainda, nós ficamos insistindo em acreditar em política. Temos que ter a consciência de que a política, há mais de 40 anos, que só fala em Estado, mas que o Estado, nestes últimos 40 anos, se transformou no próprio capitalismo. Ou seja, durante esses 40 anos, o capitalismo, devido à sua falência há mais de 50 anos atrás, se apropriou da máquina pública através da Câmara, do Senado e de suas instituições, como o próprio Ministério Público, do Judiciário e da Força Armada, se apropriaram do Estado. E passaram a tirar todos os recursos advindos de tributo pago pelo cidadão para os seus próprios interesses e não mais para o interesse do cidadão. É isso que aconteceu. O que vem o tempo todo, e ao mesmo tempo, esse Estado novo construído, que se foi apropriado pelo capitalismo,
ele vem o tempo todo trabalhando contra o país e o povo. O Estado hoje, o que eles estão fazendo é covardemente eliminando os mais fracos e protegendo os mais fortes. O Estado assume o poder do povo, né, através do seu folclórico representante, como presidente, governadores e tal, e, no entanto, é para matar o próprio povo e defender os ricos e os mais poderosos. Hoje, essa é a imagem do Estado. Hoje, isto é a nossa realidade. E de todos nós, que somos os mais fracos e não podemos nós não podemos deixar isto tudo continuar. Nós somos 90% de uma população em qualquer parte do mundo. 90% é a população fraca. Não mais que 10% é a população que manipula a máquina pública, retira direito do cidadão e oprime e tenta matar o trabalhador. É isso que nós vemos hoje. Nós temos que dar um fim a tudo isto. As elites, junto com todas as outras instituições, como o Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal, a Câmara dos Deputados e o Senado, destroem a Constituição e o país. E as Forças Armadas se aliam à polícia para ajudar a matar o povo. É exatamente isso que todos nós vemos diariamente nesse país. Todas estas atitudes que vêm sendo tomadas no momento pelos governos, não só no Brasil, como também no mundo, isso só veio para beneficiar as empresas. E as mesmas continuarão as suas práticas o tempo todo, com demissões em massa, o que só irá aumentar o desemprego, e os governos ainda irão lhe dar muito dinheiro para cobrir as suas dívidas e suas indenizações com as próprias demissões dos trabalhadores. Porque apesar de tudo, agora vai estar muito menor, porque o Estado praticamente, o governo praticamente, está querendo acabar com a carteira do trabalhador, e os direitos do trabalhista e do aposentado já foram pro lixo. É isso que a gente viu agora no governo Temer e Bolsonaro. Em verdade, o tal coronavírus veio para salvar muitos bancos e empresas que na verdade iam quebrar por culpa deles próprios, por serem gananciosos. E, no entanto, o Estado veio para ajudá-los. Veja bem, em vez do Estado vir para ajudar o trabalhador, ele o tempo todo trabalha para ajudar as empresas, o que é um total absurdo. Em resumo, o coronavírus veio para os governos salvarem bancos e empresas, e não o povo, como eles ficam diariamente falando, que tem que proteger o povo, tem que proteger o país. Tudo mentira. É para proteger os empresários e, mais do que nunca, aqueles empresários bandidos e canalha que se aliaram aos poderes públicos e privados para ajudarem a foder o trabalhador e destruir o país. Foi isso que a gente viu desde que quando Temer assumiu. Tudo isso já estava programado há muito tempo. Até Trump resolveu seus problemas com todos os imigrantes ilegais, pois fechou todas as fronteiras, ele fechou todas as suas fronteiras com os países em torno dele. Então, imigrantes ilegais não entram mais, não vai poder nem entrar nenhum imigrante mais, porque as fronteiras estão fechadas,
E os imigrantes que estão ilegal dentro do país irão morrer de fome ou do coronavírus, pois não terão nenhuma assistência do seu governo, porque não são cidadãos americanos. É isso que vai acontecer. Que vai acontecer não, que está acontecendo. E assim é que caminha a humanidade. E falando agora só do Brasil, vou voltar aqui para a nossa realidade, temos um presidente que já foi comprovadamente, com suas próprias atitudes e pensamentos, que ele é um grande idiota. Chegou a ponto, agora a última declaração dele, agora tem uns 2 dias, a dizer que o coronavírus era só uma gripezinha e que o Brasil já estava descobrindo a cura para o coronavírus. Quer dizer, ele joga o país na desgraça, ele vende o país aos estrangeiros, debocha 24 horas por dia para a população e simplesmente não faz nada. É simplesmente um deboche para todas aquelas pessoas que têm um mínimo de bom senso. Nós temos lá no Congresso, mais de 20 pedidos de impeachment na gaveta de Rodrigo Maia, presidente da Câmara, né? E o mesmo Rodrigo Maia não libera. E aparentemente ele fica tentando, quando ele vai para a mídia, ele fica tentando dar uma apresentação de que é contra o governo, de que é contra Bolsonaro, de contra isso. Ele faz o jogo dele da chantagem, o mesmo do seu Paulo Guedes, que está vendendo o país a preço de banana, e vai para a mídia, fica dizendo que é contra o Rodrigo Maia, faz algumas contra Bolsonaro, faz algumas contestações contra Bolsonaro, e no final das contas está lá almoçando com Bolsonaro na sua própria residência ou na residência própria do Rodrigo ou do Bolsonaro, estão lá almoçando junto, entendeu? E não acontece nada. Temos 20 pedidos, e simplesmente o mesmo não libera nenhum. Porque na verdade não tem nada a opor contra seu Bolsonaro. O que o Rodrigo Maia está fazendo é que, como todo mundo já sabe, já começou a campanha dele para ser presidente também nas próximas eleições. Quer dizer, aparenta uma coisa para dar uma imagem política para ele, para promover ele, mas que por baixo dos panos, no fundo, ele é tão Bolsonaro ou pior que Bolsonaro. Bom, somado a esses 20 impeachment, se não for mais, que a gente nem sabe, agora vem um novo pedido de afastamento do poder, né, afastar Bolsonaro do poder, por apresentar vários problemas psiquiátricos. Todos os que fazem parte do poder e os que ajudaram a eleger esse Bolsonaro já sabiam disto tudo. Eles não são inocentes. O que eles fizeram, isto, é justamente para fazerem maldade com o povo, destruir a Previdência e o trabalhador, tirar todas as suas garantias trabalhistas, destruir o país, vendendo todo o seu patrimônio público, como um dos que a gente mais vê é a Petrobras, torrar tudo a preço de banana. E o povo de braços cruzados não faz nada. Infelizmente, é esse o dilema. Não é só bater panela não, pessoal. É sair às ruas, ainda que esteja impedido, para fazer movimentação. Porque essa forma também de ficar em casa é uma maneira de impedir você também de protestar. A gente não tem que respeitar isso aí. Tudo isso que se está aí é uma grande palhaçada para ajudar mais a oprimir o povo, a destruir o país por baixo dos panos. Para nada a gente saber do que de fato está acontecendo por trás das cortinas.
É isso que a gente não vê. Entendeu? Então esses que montaram tudo isso, especificamente, eles queriam era isso. Tudo que Bolsonaro fez, eles batem palma. Está destruindo o país, está destruindo o trabalhador, está tirando o direito da Previdência, está vendendo o país a preço, mas tudo eles batem palma. E agora, para fazer uma média, talvez aterrorizado por uma pressão da própria sociedade em ficar batendo panela, agora eles tentam tirá-lo do poder. Mas só que Bolsonaro não vai sair porra nenhuma. E o próprio presidente do Supremo, o seu Toffoli, que é o presidente, é amicíssimo dele. E na primeira apresentação do seu Toffoli, no início do governo, foi se aliar a ele, lá dentro do STF. E o tempo todo é defendendo Bolsonaro. Então, um dos aliados número 1 do Bolsonaro. Então não se tem hoje como obrigar Bolsonaro a fazer o exame. Você não pode obrigar. O cara é uma autoridade do país. E se bater, vamos partir da hipótese que se tivesse alguma obrigação, também não daria em nada, porque bateria no Supremo também. O Supremo é tão bandido quanto ele, também não daria em nada. Tem que tirar na base da marra. Tem que tirar Bolsonaro de qualquer jeito. Não importa. Não tem legalidade. Esse país está vivendo, desde que houve o golpe do último presidente eleito, desde que retiraram ele, que já vivemos na ilegalidade. As instituições estão falidas ou se abandidaram. Não há como pensar nem mais em lei, nem em legalidade. Vivemos um país hoje que o que ele menos respeita são as leis e o cidadão. E a democracia. Se é uma coisa que eles não respeitam mais, desde a queda da Dilma até agora, a situação é essa. Então por que o cidadão tem que respeitar lei nenhuma? Todos os juízes e desembargadores que estão aí, todas as sentenças que eles estão dando são favoráveis à linha política que Bolsonaro dá ao país. Foi na greve da Petrobras, foi na greve dos caminhoneiros, é na greve de professor, é na greve dos estados, é na greve da polícia, tudo. Todos tomando a linha de direção, o que o Bolsonaro determina. Vão parar com essa palhaçada dos seus próprios governadores também, dizer que estão se aliando para derrubar Bolsonaro. Tudo mentira. Eles estão fazendo o mesmo jogo, estão privatizando também as instituições dentro do Estado, empresas estaduais, estão na mesma linha de Bolsonaro. Não vamos acreditar em mentira que esses canalhas desses representantes políticos ficam dizendo na mídia. Uma coisa é o que eles dizem na mídia, outra coisa é o que eles praticam de fato. É isso que a gente tem que ver. Então, não tem ninguém para obrigar que Bolsonaro faça todos os exames psiquiátricos. E apesar de todos nós, o povo, termos tido estas comprovações de que Bolsonaro é um louco, né? Pelas atitudes que Bolsonaro pratica, qualquer idiota consegue ver isso. Até um tão idiota quanto ele consegue perceber que ele é mais idiota ainda. O grande dilema que temos hoje, né, com o homem, de uma maneira geral, voltando agora para o universo, o homem e o poder, é disso que a gente tem que falar, é o seguinte: é que ele, o homem, quer o poder o máximo possível para ser um Deus, como eu citei no início do meu vídeo. E vejam esse filme, O Todo-Poderoso, que você entenderá por quê. Então ele quer ser um Deus, mas ele não tem competência nem para controlar o poder, principalmente para o bem, o que na maioria das vezes, quando ele tem o poder nas mãos, ele direciona para o mal, para a sua própria conveniência, para a sua própria promoção, para o mal dos mais fracos.
É assim que o homem faz quando adquire poder. Dizia Aristóteles, já antes de Cristo: dê o poder ao homem e você verá quem ele é. Essa é a grande frase de Aristóteles. Assim como eu poderia dizer também que o homem, ele não tem que ser temente a Deus, como diz alguns, mas sim ele tem que temer em ser Deus, porque ele jamais terá competência para isto, quando mesmo o homem tem muito talento para se autodestruir. Se é uma coisa que o homem mais desenvolve talentosamente, é o poder da destruição. O poder da bondade é uma minoria do ser humano, mas a maioria do ser humano, ele desenvolve o poder para destruir e se auto-beneficiar. A prova disto é que hoje temos entre 16 e 20 famílias que hoje simplesmente controlam o mundo, se intitulam donos do mundo. O mundo é delas, né? Esse percentual que não chega a 1% da população mundial considera que 99% da população mundial é um lixo. Ou seja, mais de 7 bilhões de pessoas que existem no mundo, né, apenas 100 mil, vamos dizer, desse total, que são as famílias dominantes, que são entre 16 e 20 mil, vamos botar aí 100 mil. Então, de 7 bilhões de pessoas, você tem 6 bilhões e 900 milhões de pessoas, que para essas 100 mil pessoas é um lixo, não significa nada. Eles querem eliminar toda essa população, eles querem reduzir a população mundial a 2/3, a 1/3. Eles querem eliminar 2/3 da população. Ou seja, 60% da população, essas 100 mil querem eliminar. Tá um exemplo aí. Você vê os poderosos, que têm todo o poder na mão, e no entanto, o sentido concreto deles é de destruir, de matar o que não lhe interessa, o que se opõe a ele, o que nem se opõe, o que já é inconveniente para ele, por eles não aceitarem. Vamos ser mais práticos, né? Então, que das quais essas 16 ou 20 famílias que dominam ou controlam hoje o mundo, 20 dessas famílias, de 16 a 20 famílias, a maioria dessas famílias são também de judeus, ou então que pensam como eles, os judeus, e que querem dominar todo mundo e matarem 2/3 da população mundial. É isso que a gente está vivendo. Que é prova maior que isso, que o poder é inconveniente para o homem. Ele não consegue ter o poder só para fazer o bem. Ele tem mais que fazer o mal do que fazer o bem. Então, pessoal, olha só, vamos lá. O homem não conseguiu, nem consegue controlar a ciência, que ele próprio a desenvolve só para o bem. Ele não consegue desenvolver a ciência só para o bem. Ele desenvolve a ciência com 30% para o bem, mas 70% para o mal. Senão o mundo não seria o que a gente vê hoje aí. Fome, miséria, necessidade, destruição da natureza, destruição do planeta, dos habitats animais, tudo. Então veja bem, nem a própria ciência ele consegue controlar só para o bem. Só tem, em 70% dos casos, só controlando para o mal.
Nós temos no mundo hoje a ciência chamada nanotecnologia, e que já começou a ser desenvolvida há mais de 30 anos e que já poderia ter se transformado a vida de todos nós, tanto do ser humano como também de qualquer outro ser vivo, ajudando assim também a natureza. Olha só, veja bem, nós temos muitos inventos hoje que foram patenteados, e às vezes nem é patenteado, porque não interessa economicamente. Por que não interessa economicamente? Porque vai ser mais para o bem do ser humano, para o bem da natureza, para o bem da sociedade como um todo, para o bem do país, para o bem do povo. Mas isso não interessa porque não dá lucro. A questão aí é o dinheiro. Então quer dizer que você trava o processo da nanotecnologia. Agora o que interessa aos grupos que financiam essa patente é especificamente o lucro. Então você para a indústria de comércio, cosmético, indústria automobilística, indústria do celular, tudo isso interessa. A nanotecnologia interessa. Agora, quando há uma medicação que você pode substituir, por exemplo, nós já sabemos que hoje existem medicamentos que você toma um comprimido só por 30 dias. Nós temos soluções de controle de bactéria que pode eliminar a diabetes. Nós tivemos, há 5 anos atrás, o Brasil inventou uma cola biológica, que não foi feita agora no Brasil, mas roubaram essa patente e foi para país desenvolvido. O país aqui não ficou com essa patente. Então o país lucra e agora, se nós quisermos, tem que pagar essa patente. Know-how para eles. Nós tivemos um próprio papel e açúcar que foi inventado. O açúcar que é para inventar para os diabéticos, e também porque era um açúcar que você não teria nenhum efeito químico e você também o consumiria. Pelo que você consome de açúcar hoje, você consumiria 1/10, vamos dizer assim, você com 1 quilo desse açúcar, você conseguiria, para uma pessoa, ela conseguiria conviver com 1 mês esse quilo de açúcar. E no entanto, porque economicamente não interessa. Nós temos o invento da nanotecnologia de uma roupa que você só lavava a cada 6 meses, mas a indústria de sabão em pó, a indústria de máquina de lavar e de eletrodoméstico não deixou que o invento fosse ser realizado. Por quê? Porque afetaria economicamente essas empresas. Quer dizer, é uma lógica de se utilizar toda a ciência no sentido economicamente e não socialmente, para o bem-estar social de um povo e de um país. Tudo tem que ser economicamente. Então essa é a lógica que nós vivemos. Então a nanotecnologia, como sentido prático dela, é muito mais no alongamento do bem-estar das vidas das pessoas, principalmente na produção de equipamentos de medicina e medicamentos. Ela não consegue avançar nesse campo. É isso que nós estamos vivendo hoje. Então veja bem, onde está mais uma prova? Que o homem se utiliza da ciência, da nanotecnologia, para a utilização de fins próprios, pessoais ou para obtenção de lucro, não para benefícios, enfim, da sociedade, do bem-estar do ser humano como um todo e da própria natureza. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Muito bem, mas no entanto, o que nós, seres humanos, estamos fazendo é tudo ao contrário. Partimos para destruir toda a natureza e há anos, e há anos que estamos destruindo a nós próprios, seres humanos. Hoje, o próprio coronavírus é uma invenção humana desenvolvida
para que possamos ver de perto uma arma biológica que vem matando milhões de pessoas. Nós estamos vendo isso. E temos ainda, e nós ficamos ainda, tem pessoas ainda que ficam acreditando, que virá um Deus ou um demônio para destruir todo o planeta Terra. Tem gente que fica pregando e acreditando nisso aí. Mas nós não precisamos mais ir tão longe para ficar acreditando nisto. O homem, pelo menos nisso, o próprio homem, ele já é o melhor. Ele já é melhor que os dois. Tanto a um Deus ou um demônio, ele já é melhor que os dois. Porque ele consegue destruir o seu próprio planeta. E ainda sair de tudo isto rindo da cara de todos no mundo e fazendo dele próprio, do ser humano e até dele próprio, que também é um ser humano, um verdadeiro lixo. Essa lógica que todos nós, só unidos com sentimento de solidariedade, de cooperativismo, de determinação, com o objetivo número 1 de criar uma ciência para o bem e para a felicidade de todos, e acabar com essa lógica econômica e essa lógica maldita do dinheiro que está destruindo o mundo e a humanidade. Só a gente acabando com essa lógica é que a gente vai poder transformar tudo isso que está aí. O capital, ele se autodestruiu. Agora ele destruiu o Estado, está destruindo o Estado. Irá destruir a todos nós. Nós seremos a etapa final de todas as desgraças que um capitalismo falido, que se apropriou do Estado, vai fazer com todos nós. Ok? Um abraço aí a todos aqueles que me assistiram.